Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu te trago mais um vídeo sobre Talismã 3, a magia através do multiverso. Este é o momento onde o filho do Thales Mendes acontece e vem até ele. Vamos descobrir a origem de Manuel, o filho de Thales Mendes em Talismã. E ele é o futuro da saga Talismã, então vamos falar sobre ele. Manuel é adotado, é um filho que Thales adotou. Porque os pais biológicos dele são outros seres aí, que é o Michael e a Mônica. Eles são humanos normais, mas eles foram basicamente escravizados por um feiticeiro chamado Dominique, que salvou a vida deles em um desses acontecimentos. E aí, como ele salvou, ele precisava de alguém para manipular com a magia dele, dar magia em certos momentos, para que alguém fizesse trabalho sujo por ele. É um feiticeiro que claramente não tem uma boa índole, não tem boas intenções, ele sai pelo mundo saqueando tudo que ele pode. E ele usa a Mônica e o Michael para isso, como se fosse um favor. Eu salvei a vida de vocês num acidente terrível que eles tiveram, e agora vocês me devem suas vidas a mim. Ele é mais ou menos desse tipo. E aí Mônica e Michael estão sobre a custódia, aí, sobre a tutela do Dominique. Só que aí o Dominique conhece o Thales, né? E aí é um problema, é um embate entre esses dois dentro de toda a história. O Dominique conhece o Thales através de que todas as criaturas mágicas estão sendo atacadas ao redor do planeta por ser o planeta do protetor feiticeiro Thales Mendes. E aí todas essas criaturas mágicas são obrigados a ir até o Thales para pedir aí essa proteção ou que ele acabe com tudo isso, porque graças a ele muitas criaturas estão sendo eliminadas e passando por coisas terríveis. Então Dominique, que é super poderoso, ele estava em outra parte do mundo, ele vai até o Brasil, ele chega aqui para falar com o Thales e tirar satisfação. O que vai ser feito? Né? Isso tudo aqui é por culpa tua. Dá um jeito nisso. Só que quando ele conhece Thales, Thales observa que tem uma situação muito estranha entre ele, Dominique, entre o Dominique e Mônica e Michael, e mais alguns feiticeiros ali que vêm junto com o Dominique. Ele percebe essa movimentação estranha, ele consegue sentir as pessoas, e ele sente que o Dominique não é muito bom e que claramente tem alguma coisa estranha ali entre esse grupo. E ele convida esse grupo para ficar na casa dele. Não, vou resolver, mas fica aqui em casa, eu quero analisar a situação, vamos conversar melhor, descobrir o que a gente pode fazer em conjunto. E aí, com eles ficando ali na casa do Thales, Thales consegue observar melhor a situação. E ele observa que a Mônica e o Michael são meio que aqueles, sabe, que estão se sentindo oprimidos ali, que estão claramente sendo controlados, seguindo ordens. E aí ele percebe isso, tira o encantamento deles, eles falam a verdade pro Thales, e aí Thales traz ele pro lado deles e consegue proteger eles. Aí nesse embate eles brigam, Thales e Dominique, Thales dizendo pra todo mundo que Thales é super poderoso, mas que é maníaco, que é louco da cabeça e que vai levar todos eles, sabe, pro caos e que vai ser a destruição de todos por causa de Thales. E ele vai atrás do Thales para roubar o talismã do Thales pra, quem sabe, tirar o Thales da jogada e ele assumir o poder perante essas raças alienígenas e negociar com eles pela proteção da Terra. Então ele tenta tomar o lugar do Thales e também como uma revanche, uma vingança por Thales estar protegendo tanto o Michael e a Mônica. E aí Thales não perde a oportunidade de ajudar alguém. Ele vai lá, luta, vence o Dominique depois de muito caos. Ele perde o talismã pro Dominique, vai e recupera, toda uma luta, e tá vindo já os vilões, e Thales tá sem talismã, e ele precisa recuperar força, é todo um negócio, mas ali ele consegue vencer o Dominique, e Dominique acaba tendo que acatar as ordens do Thales, porque ele se torna ali, obviamente ele é o mais poderoso, ele se impõe ali, e quando ele faz isso, o Dominique tá prestes a ir de arrasta, e aí o Thales falou, se tu não quiser ir de arrasta, tu vai ter que escutar o que eu tô mandando, porque quem manda nisso aqui sou eu. E aí, o Dominique baixa a cabeça, e Thales consegue libertar o Michael e a Mônica. Nesse período, a Mônica descobre que estava grávida, e era obviamente do Michael, o marido dela e tal, e eles se tornaram muito amigos do Thales. Thales deixou eles ficarem na casa dele durante todo o livro, basicamente, deu esse apoio,
E tudo que o bebê precisou, como o Thales tinha um grande capital, o Thales ajudou no enxoval, se preocupou com o bem-estar da Mônica, com a segurança deles, apesar deles estarem envolvidos ali naquela guerra mágica. Então foi assim, um mundo à parte ali que Thales tentou proteger e ajudar, porque o sonho do Thales sempre foi ter um filho e ele queria ajudar a proteger esse bebê e a história de amor da Mônica e do Michael, sabe? E eles se tornaram muito amigos de Thales, muito mesmo, sabe? Praticamente irmãos ali. E aí, com isso, infelizmente, Thales não conseguiu de tudo, assim, de todo ao todo protegê-los. Eles acabaram se envolvendo na Guerra Mágica e no meio disso tudo, o Michael acabou falecendo no meio da guerra, atingido por um inimigo, Thales não conseguiu salvar. Com isso, a Mônica ficou super furiosa, mas conseguiu se manter viva e ser viva da batalha. Mas, depois que tudo passou em compensação, todo esse estresse gerou nela que essa gravidez acabasse se adiantando. Então o bebê nasceu prematuro. E ela tinha muitos problemas de saúde, estava muito fragilizada pela batalha, ela acabou falecendo ali logo após o parto. E antes de falecer, ela falou que ela queria, que era o menino, o filho dela, e que ela queria que fosse Leonardo, o nome do menino, que fosse Léo, que era o nome que ela e o Michael tinham decidido. E aí ela falou, por favor, fica com ele pra mim e cuida do nosso menino, cuida do Léo. E aí nesse momento ela falece e deixa o Leonardo, o Léo, na posse ali, nas mãos do Thales, que claramente ainda não era apto para adoção, por naquele momento ali ele ser menor, se não me engano, mas aí fica com a guarda a mãe do Thales, e aí logo depois Thales assume a maioridade, vai recorrer e consegue adotar o menino. Só que quando ele adota o menino, ele achou que o nome Léo era tão próprio do Michael e da Mônica que ele não queria estragar essa conexão, ele não queria tocar nisso, sabe? Aí ele falou, o Léo sempre vai existir como esse bebê, esse filho deles, mas eu acho que é algo que pertence a eles, e eu vou mudar o nome do bebê para Manuel. Então Thales adota o menino e registra como Manuel Mendes, junto com a Isabela. Então a Isabela e o Thales adotam o Léo, que passa a ser Manuel. E lá na frente, depois de Talismã 3, tem uma sequência, uma história rápida, onde a gente fala sobre a grande mudança de Manuel, o garoto BR. Que é ele descobrindo, anos depois ele não sabia, ele cresceu, anos depois ele descobrindo que ele tem familiares por parte da Mônica e do Michael, ele descobrindo que ele é adotado e que na verdade ele não é Manuel, que ele é Léo Bastos, que era Mônica e Michael Bastos, que eles eram casados, e aí seria Léo Bastos fazendo referência a mim. Então ele descobre que na verdade ele não é Manuel Mendes, ele é Léo Bastos. E aí ele se encontra com o Thales, tem um momento super emocionante dele com o Thales e a Isabela, ele agradecendo por ele ter ajudado os pais biológicos dele, por ter criado ele. E no meio disso tudo, Thales tem uma filha biológica com a Isabela, que é a Manuela, então ficou Manuel e Manuela. E esta é a história da origem do personagem Manuel Mendes, o filho de Thales Mendes, que lá na frente se torna Léo Bastos, que é o Léo Mendes, aí ele brinca com os nomes dele, e aí se torna esse guardião. Ele assume o lugar de Thales como esse guardião, protetor da terra, esse feiticeiro, depois que Thales se aposenta de certo tempo, e ele trabalha junto ali com a Manuela, que é a protetora da terra, e ele o guardião do universo. E além disso, o Manuel Mendes, o Léo Bastos, ele é quem assume o manto, o título de Garoto BR, quando Thales se aposenta do mundo musical. Então ele é o futuro da saga, ele é o futuro de Talismã, tanto na parte dos poderes, defendendo o universo, quanto na parte musical, enquanto a Manuela fica como a protetora da Terra. Esta é a história de Thales Mendes e seu filho Manuel. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos da saga Talismã.